Amém, queridos irmãos, chegamos à segunda-feira, quarta semana. Nessa quarta semana, o título geral é As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. O título da segunda-feira, O pão que desce do céu. Os versículos, Tiago 1, 16 e 17. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, obrigado por mais um dia, obrigado, pois toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto e descem do Pai das luzes. Obrigado, pois o Senhor vem lá do alto, desceu até aqui como o pão vivo, o pão que dá vida ao homem. E hoje nós podemos nos alimentar de Ti, Senhor. Tu és o nosso pão, Tu és o que nós necessitamos, o nosso maná celestial. Tudo o que nós precisamos, todo o desfrute que nós precisamos está em Ti. Obrigado, Senhor. Obrigado por ter descido, ter se tornado um homem, ter passado por tamanho sofrimento, para que hoje nós pudéssemos desfrutar do dom perfeito que desce do Pai das luzes. Nós te damos toda a glória, amado Senhor. E hoje nos consagramos a Ti para sermos canais para a Tua obra, para a Tua vontade ser cumprida nessa terra, para o Teu reino vir a essa terra. Ainda somos tão faltos em fé, somos duros de coração, cheios de problemas, mas nós cremos na Tua palavra e cremos na obra que a Tua palavra tem feito em nós e fora de nós. Por isso, Senhor, continua falando conosco cada dia, pois as Tuas palavras são espírito e são vida para nós. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título, então, desta segunda-feira, O pão que desce do céu. Esse versículo de Tiago é um versículo muito rico, irmãos. Eu vou ler novamente. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ou seja, aquilo que o Senhor tem para nós é o que é celestial, o que vem lá do alto. Em Números 11, fala sobre o maná. O maná foi dado antes de Números 11, mas em Números 11, fala-se do maná, versículos 7 a 9, diz assim: Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante à de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. O seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Então, a característica do maná, você vê aqui, ele é semelhante ao bidélio. O bidélio, irmão, se você se lembrar bem, é um dos elementos encontrados no Rio da Graça, no Rio Pison, lá em Gênesis 2. Ele rodeava a terra de Avilá, onde havia ouro, e havia o bidélio e a pedra de ônix. Então veja, quando eles recolhiam o maná, eles precisavam trabalhar no maná. Então aqui a descrição bíblica é que o povo o moía no moinho ou pisava, aí cozia em panelas e dele fazia bolos. Quer dizer, você poderia fazer diversas receitas com o maná como base, com o maná sendo o elemento principal. A mesma coisa, irmãos, é a nossa dieta de Cristo. Então, nós temos muito desfrute, mas a nossa comida principal, a nossa dieta principal é Cristo. Tudo vem a partir de Cristo. E aqui diz que o maná, ele caía de noite quando descia o orvalho sobre o arraial. Ou seja, logo que raiava o dia, as pessoas já precisavam correr para colher o maná. Não podia ficar esperando. Quando o sol ficava forte, não dava mais para colher. Estragava ali, derretia. E veja, irmãos, como é interessante, porque quando o Senhor dá o maná para o povo, em Êxodo 16,
Eu li trecho de Números 11, em Êxodo 16, no versículo 4, ele diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Então aquele maná para eles era alimento, mas também era uma maneira de Deus ver se eles estavam andando na lei ou não, se eles estavam obedecendo ou não. Por quê? Porque havia uma ordem. A ordem era: olha, você vai colher para sua família só o que é necessário para o dia. Você não vai colher mais. Se você colher mais, se guardar para amanhã, porque você falar assim: não quero, vou ficar com preguiça de levantar e ir buscar, então vai estragar. E se você demorar, vai vir o calor do dia e vai derreter. Então tem um horário ali, você vai até lá, colhe a porção para sua casa, para sua família. E chegando no sexto dia, aí nesse dia, no sexto dia, você pode colher a porção dobrada. Aí sim você pode colher para o sábado. Então, você não vai precisar levantar no sábado para buscar a seda, e não vai dar bicho. Mas aí, irmãos, veja o coração do povo de Israel, né? Coração duro. E isso se assemelha, eu vou trazer já para nós, para a nossa experiência. Quando chegou na hora de praticar, eles faziam ao contrário. Então, era para colher a porção do dia, não era para colher para outro dia. Eles iam lá, colhiam para outro dia. E aí estragava, dava bicho. Chegava no sexto dia, aí sim, era para colher a porção dobrada para o sábado. Não faziam. Colhiam a porção do dia e deixavam para o sábado a porção do sábado. Nós temos dificuldade, irmãos, principalmente de obedecer a voz de Deus que vem através daquele que escolheu para falar. O canal de Deus, no caso aqui, era Moisés, por falta de fé, que é a palavra de Deus. Então, às vezes a gente faz colocação assim: não, por que eu preciso colher? Por que eu não posso colher para mais dias? Por que eu preciso ficar levantando todo dia de madrugada para colher? E chega no sexto dia: eu quero colher no sábado também, já acostumei, por que eu não posso? A gente sempre, ou melhor, a nossa alma, ela sempre vai nessa direção oposta, irmãos. Tudo que Deus fala visa para nós a vida, irmãos. Então, por exemplo, quando cai o maná e o Senhor manda: olha, é para fazer dessa forma, visa a vida. Agora, quando nós desobedecemos, nós experimentamos a morte. Então, note isso, irmãos. A palavra que o Senhor tem nos dado é para a vida. E muitas vezes nós tratamos essa palavra com o mesmo desdém que o povo de Israel tratava o maná. Por quê? Em determinado momento, em Números 11, veja, no versículo 4, diz assim: E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, da cebola, dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Veja, trata-se com desdém o maná, aquilo que Deus mandava do céu para dar vida para eles, para que eles andassem de acordo com a sua vontade. E eles tinham saudade de tempos atrás, olhando para trás de tempo do Egito. E a Bíblia faz questão de dizer: e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Sempre no nosso meio vai haver aqueles que vão olhar e vão querer voltar, vão querer as coisas do mundo. A questão é: nós vamos nos deixar guiar pelo populacho, ou mesmo o populacho que tem dentro de nós, que quer nos levar para um outro caminho, que quer nos tirar do desejo, da vontade de Deus, do caminho da vontade de Deus. Então eles foram influenciados e pediram. E aí, irmãos, é quando o Senhor manda carne para eles, né? Você se lembra? As codornizes. Agora, se você
olhar a diferença entre o maná e as codornizes, é que o maná vinha do céu, não é? Mas no versículo 31 de Números 11, a origem das codornizes. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial quase caminho de um dia ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. E ali, irmãos, o povo se fartou. Então, da onde vieram as codornizes? Deus deixou muito claro isso. Vieram do mar. E o mar representa o quê? Representa o mundo. Então o populacho, ele conseguiu convencer o povo de Israel a ter saudade das coisas lá do Egito. E aí, irmãos, hoje na nossa experiência, o Senhor está nos dando maná, que é Ele, na verdade, é Ele próprio, não é? É o pão que desceu do céu. Só que esse pão, irmão, se você não estiver no Espírito, se você não receber essa palavra, não praticar, você não moer essa palavra, sabe? Como fala aqui em Números 11, eles moíam, eles não moíam ou pisavam para fazer bolo. Se você não trabalhar isso, às vezes a gente ouve a palavra, recebe a palavra, ou está lendo a Bíblia e lê com rapidez, ouve assim como se fosse só obrigação. Não, você tem que trabalhar esse maná, essa semente de coentro, para gerar muitas receitas para alimentar, muitos bolos para alimentar o povo, para alimentar a sua família. Então tem que trabalhar nisso. Quando fala de fazer imersão, de fazer transcrição, isso tudo, irmãos, é trabalhar, é pegar esse maná e transformar ele num bolo, entende? E isso tudo também prova, irmãos, o nosso amor e respeito ao Senhor, ao caminho que o Senhor está nos conduzindo. Agora, se você, como o populacho, olha para trás e fala assim, quer saber, eu gostava daquela época lá. Eu gostava de quando eu comia isso aqui, eu comia aquilo ali. Talvez você tenha isso. Agora, qual é a procedência? Talvez você trabalhe para voltar a ter isso, mas qual é a procedência? Você quer comer do pão que desceu do céu? Ou você quer comer daquilo que vem do mar? Entende? Quando o Senhor falou para os judeus, para os fariseus, enfim, para os saduceus, principalmente para a religião, para os líderes da religião, que Ele era o pão que desceu do céu, fazendo alusão ao maná, eles murmuravam. Versículo 42, e diziam, João 6,42, e diziam, não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Veja, o mesmo desdém com relação ao povo de Israel, que o povo de Israel tinha com o maná, que esses judeus aqui tinham com relação ao Senhor Jesus, e que hoje muitos, infelizmente, têm com relação à palavra que o Senhor tem dado para nós, a palavra rema. Então, como é que está o nosso coração hoje? O que você quer? Se nós seguirmos o que vem do céu, irmãos, a palavra que o Senhor tem nos dado, ela vem para nos dar vida. É por isso que o Senhor disse no 47, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Porque a palavra vem para nos dar a vida. Então, para encerrar, eu vou ler aqui na página 59 o primeiro parágrafo, não é? Veja só, que explica um pouco o sentimento do povo judeu. E assim, não pode ser o nosso sentimento. O povo judeu tinha, nessa época, um coração muito duro e achava que Deus é que tinha que fazer as coisas do jeito que eles queriam. Mas é ao contrário, irmãos. Nós é que somos os servos. Nós é que precisamos fazer a vontade de Deus. Então veja, no capítulo 6 de João lemos, murmuravam pois dele os judeus porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. Na primeira mensagem desta conferência dissemos aos irmãos que os judeus queriam que Jesus lhes desse um sinal mostrando que ele era de fato o Messias, o profeta que havia de vir conforme Deus prometera por meio de Moisés. No conceito deles, quando o Messias chegasse, faria o que Moisés fizera no deserto. Não tendo o povo de Israel onde buscar pão, Deus, por meio de Moisés, fez descer pão do céu, o maná. E eles então comeram aquele pão físico. Os judeus exigiam que Jesus realizasse o mesmo sinal.
fazer descer pão físico do céu. Nosso instinto natural é lutar por nossas necessidades terrenas, mas Jesus quer dar-nos algo superior. Ele quer dar-nos o pão que vem do céu com a natureza celestial, o pão que dá a vida eterna. Então eu vou repetir, a palavra que o Senhor dá-nos é a palavra para nos dar vida. Isso é lá no Jardim do Éden. Se o homem tivesse obedecido à palavra, o homem não teria experimentado a morte. Sempre que há desobediência, o que nós experimentamos é a morte. Quando nós cremos, quando nós recebemos essa palavra, o que nós experimentamos é vida. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.